O filme toma sob o título simbólico Cada Macaco no Seu Galho se apresenta como uma obra que opera menos como narrativa linear e mais como um organismo vivo de observações sobre convivência, espaço e identidade coletiva, criando uma experiência cinematográfica que oscila entre o cotidiano banal e uma espécie de coreografia social onde cada gesto, olhar e silêncio possui peso dramático. E desde a sequência inicial em que a câmara percorre um conjunto residencial aparentemente comum, o espectador é convidado a perceber que a estrutura física do lugar funciona como metáfora central da obra, um espaço onde indivíduos coexistem em proximidade constante sem necessariamente se conhecerem em profundidade, e é nesse terreno que o filme constrói sua principal pergunta temática: até que ponto a autonomia individual pode sobreviver dentro de um ambiente compartilhado sem se transformar em isolamento? E até que ponto a convivência coletiva pode se manter sem sufocar as particularidades de cada personagem? A direção escolhe um ritmo deliberadamente paciente, permitindo que as cenas se estendam além do esperado e que a câmara observe mais do que intervenha, criando a sensação de que o espectador não está assistindo a um drama convencional, mas testemunhando fragmentos de vidas que se cruzam, e essa abordagem reforça a ideia de que o conflito central não é um evento específico, mas a própria fricção cotidiana entre proximidade e distância, algo que se manifesta nos pequenos rituais diários como o uso do elevador, a troca de cumprimentos no corredor, o som de passos que ecoam entre paredes finas e a maneira como cada personagem tenta delimitar o próprio território simbólico dentro de um espaço inevitavelmente coletivo. Uma das qualidades mais marcantes do filme é a forma como ele constrói seus personagens sem recorrer a explicações diretas, permitindo que suas motivações e inseguranças sejam reveladas através de comportamentos repetidos e microexpressões, e essa estratégia cria uma sensação de realismo que convida o espectador a reconhecer padrões familiares de convivência urbana, como a tendência de evitar confrontos diretos enquanto se acumulam pequenas tensões que eventualmente encontram uma forma indireta de expressão, e nesse sentido a frase que dá título ao filme funciona como um refrão conceitual que ressoa ao longo da narrativa, não como um mandamento rígido, mas como uma provocação que desafia os personagens a reconsiderarem o significado de autonomia em um contexto de interdependência. A sequência em que os moradores se encontram por acaso em um espaço comum representa um ponto de inflexão na estrutura dramática, pois ali a mise-en-scène se torna mais densa e o uso do enquadramento coletivo enfatiza a dificuldade de manter fronteiras claras entre o individual e o coletivo. E a forma como a câmara se movimenta entre os corpos sugere que a convivência é um processo de negociação constante, em que cada personagem tenta preservar sua própria narrativa enquanto é inevitavelmente afetado pelas histórias dos outros, e essa tensão se intensifica através de diálogos aparentemente triviais que, sob a superfície, carregam camadas de ressentimento, curiosidade e desejo de pertencimento. A trilha sonora, utilizada com parcimonia, reforça a atmosfera de observação silenciosa e evita manipular as emoções do espectador de maneira óbvia, optando por sons ambientes que ampliam a sensação de realidade e sublinham o caráter quase documental de certas cenas, e essa escolha estética contribui para a impressão de que o filme está menos interessado em conduzir o público a conclusões específicas e mais empenhado em criar um espaço de reflexão sobre as dinâmicas de convivência contemporânea, especialmente em contextos urbanos onde a proximidade física não garante proximidade emocional, ao longo do desenvolvimento narrativo. A repetição de situações cotidianas adquire um valor simbólico crescente, como se cada interação fosse uma variação de um mesmo tema central, e essa estrutura circular reforça a ideia de que os personagens estão presos a padrões de comportamento que só podem ser transformados através de um reconhecimento consciente das próprias limitações e da necessidade de estabelecer limites claros sem romper completamente os laços coletivos, e o filme se destaca ao evitar soluções simplistas, preferindo sugerir que a convivência é um processo inacabado que exige ajustes constantes e uma disposição contínua para a escuta. Um dos aspectos mais interessantes da obra é a forma como ela transforma o espaço físico em personagem ativo, utilizando corredores, escadas e áreas comuns como cenários de encontros que revelam tanto quanto escondem, e essa abordagem espacial cria uma sensação de claustrofobia moderada que contrasta com a ideia da autonomia individual, reforçando o paradoxo central da narrativa. E o espectador é levado a perceber que o verdadeiro conflito não está apenas nas relações interpessoais, mas na própria estrutura que obriga os personagens a coexistirem, e essa percepção confere ao filme uma dimensão quase filosófica que o diferencia de dramas mais convencionais sobre vizinhança. A progressão dramática se constrói através de pequenas revelações que, embora não transformem radicalmente a situação, alteram a percepção dos personagens sobre si mesmos e sobre os outros. E essa estratégia narrativa cria um efeito cumulativo que se torna mais evidente nas cenas finais, quando a convivência
Parece alcançar um equilíbrio temporário que não resolve todas as tensões, mas estabelece um terreno mais consciente para a continuidade das relações, e o filme encerra sua trajetória sem oferecer um desfecho definitivo, preferindo deixar o espectador com a sensação de que a história continua além da tela, assim como a convivência real nunca se encerra completamente. Ao refletir sobre a experiência de assistir a Cada Macaco no Seu Galho, é impossível não considerar a relevância de sua proposta. Em um contexto contemporâneo marcado por uma crescente individualização das relações e por uma simultânea dependência de estruturas coletivas, e o filme se destaca por abordar essa contradição com sensibilidade e precisão, evitando tanto o pessimismo absoluto quanto o otimismo ingênuo. E essa postura equilibrada permite que a obra funcione como um espelho no qual o espectador pode reconhecer aspectos de sua própria experiência de convivência, seja em ambientes urbanos densos ou em comunidades menores onde a proximidade também exige negociações constantes. A direção demonstra um controle notável do ritmo e da composição visual, utilizando planos longos e enquadramentos que enfatizam a relação entre personagens e espaço, e essa abordagem contribui para a construção de uma atmosfera que privilegia a observação e a contemplação em vez da ação imediata, convidando o espectador a participar ativamente da interpretação das cenas e a preencher as lacunas deixadas pela narrativa, e esse convite à participação intelectual e emocional é uma das qualidades que tornam o filme particularmente envolvente para quem aprecia um cinema mais introspectivo. Ao considerar a obra em um panorama mais amplo, é possível estabelecer paralelos com outras narrativas que exploram a convivência em espaços compartilhados. Mas Cada Macaco no Seu Galho se distingue pela maneira como equilibra humor sutil e reflexão séria, criando momentos de leveza que não anulam a profundidade temática, e essa combinação confere ao filme uma textura emocional rica que sustenta o interesse do espectador ao longo de sua duração, permitindo que cada cena contribua para a construção de um retrato coletivo que é ao mesmo tempo específico e universal. A experiência de assistir ao filme também evoca memórias pessoais de convivência em ambientes onde a proximidade física não garante entendimento mútuo. E essa identificação reforça o impacto da obra, pois ela consegue capturar nuances de comportamento que muitas vezes passam despercebidas, transformando o cotidiano em matéria dramática sem recorrer a exageros, e essa fidelidade ao ordinário é uma das razões pelas quais o filme permanece na mente do espectador mesmo após o término, como uma reflexão contínua sobre o equilíbrio delicado entre autonomia e pertencimento. Ao final, Cada Macaco no Seu Galho se revela não apenas como um estudo de personagens e relações, mas como uma meditação sobre a natureza da convivência contemporânea, sugerindo que a verdadeira harmonia não reside na ausência de conflitos, mas na capacidade de reconhecê-los e administrá-los com maturidade e empatia, e essa mensagem, embora nunca explicitada de forma didática, permeia toda a narrativa e confere ao filme uma ressonância duradoura que o posiciona como uma obra relevante dentro do cinema que se dedica a explorar as complexidades das relações humanas em espaços compartilhados.